você precisa fazer uma cirurgia de hérnia de disco. E para sua surpresa, a resposta do plano foi negativa da cirurgia ou a negativa dos materiais necessários. Pior, eles ainda submetem o seu pedido à análise da junta médica. Mas o que é junta médica? Fique nesse vídeo que eu vou te explicar o que é isso, vou te explicar quais são os seus direitos e o que você pode fazer para reverter essa negativa. Deixa eu te contar um caso real que chegou aqui no escritório esses dias. Um paciente que tinha hérnia de disco lombar precisava e tinha indicação para fazer uma cirurgia. E ele fez a solicitação para o plano de saúde. O que foi que aconteceu? Houve a negativa e ainda houve o envolvimento da junta médica. Veja bem, o médico da junta médica, que foi o que deu o parecer negando a cirurgia para o paciente e negando aquela necessidade, é um médico que ele tem interesses comuns com a junta médica e com o plano de saúde, entende? Além disso, ele nunca examinou aquele paciente, ele nunca o viu presencialmente e ele só teve acesso aos papéis que dispuseram a ele ali. Além disso, para agravar, nesse caso, o plano de saúde demorou um mês para dar uma resposta. Então a gente sabe que o plano de saúde ele vai sempre atrasando as respostas e pedindo outros documentos para que ele vá ganhando tempo naquela autorização ficta que ele está tentando te induzir ali. E você, que é o paciente que precisa de uma cirurgia, muitas vezes com urgência, vai sendo prejudicado por conta dessa tratativa que o plano de saúde te dá. Quando um plano de saúde ele nega uma cirurgia ou ele nega os materiais necessários, ele faz isso de 3 formas. E aí a gente vai falar de cada uma delas porque você precisa estar ciente. A primeira eles negam os materiais cirúrgicos, que são as órteses, próteses e materiais especiais, que é o famoso OPME. Só que negar o material necessário é a mesma coisa que negar a cirurgia, porque você não vai conseguir fazer sem ele. E a jurisprudência pátria, a jurisprudência brasileira, ela considera essa negativa uma negativa abusiva, porque você está fingindo para o paciente que você está autorizando a cirurgia, mas na verdade você está impedindo aquele paciente de ter acesso àquele procedimento cirúrgico. A jurisprudência pátria é clara. O plano ele não pode se sobrepor à indicação do médico assistente. O que é o médico assistente? É o médico que ele acompanha. Então, o plano não pode substituir essa escolha e é o médico que vai determinar que material você deve usar. O médico, por sua vez, ele deve estipular 3 tipos de materiais para a cirurgia acontecer e o plano ele vai ter que escolher entre um desses 3 tipos de material. A segunda forma é quando o plano de saúde nega a cirurgia e não te dá nenhuma justificativa plausível. Só diz que não está no rol da ANS ou que eles não enxergam formas de custear. A terceira forma é quando eles negam a cirurgia, mas eles acionam a junta médica. Quando eles acionam a junta médica, o que é que vai acontecer? Um médico da junta médica vai vir, vai dar um parecer do porquê que eles negam aquela cirurgia e vão chamar um terceiro desempatador. Só que esse terceiro desempatador também faz parte da junta médica e que provavelmente possui interesses em comuns com o plano de saúde. Então, é possível, e eu te digo que é muito provável, que a opinião desse terceiro médico também seja compatível com a opinião do plano. Então, você vai ter aí nesse cenário a opinião do seu médico assistente, que vai querer que seja liberada a cirurgia, e a opinião dos 2 outros médicos da junta médica, que provavelmente vão negar a cirurgia. Nesse caso, você vai precisar da ajuda do seu médico. O seu médico, ele vai precisar estar junto com você nesse processo, porque ele vai precisar bater ponto por ponto do que a junta médica disse ali. Então, se a junta médica negou 6 materiais e justificou a negativa desses 6 materiais, o médico ele vai ter que rebater ponto por ponto. Se negou a cirurgia, o seu médico ele vai ter que rebater ponto por ponto da justificativa de ter negado a cirurgia. Porque quando eles negam, eles trazem um relatório com várias justificativas para negar uma cirurgia apenas, um procedimento apenas. Então, o seu médico vai ter que estar com você nesse processo. Por que que isso é importante? Óbvio, a gente não tem garantia de que você vai ganhar ação. A gente nunca tem garantia disso. Mas o que é que acontece? O juiz, ele sempre vai olhar e vai preferir a opinião do médico assistente. Porque é o médico que acompanha você, que é paciente. Porque é o médico que ele sabe que não tem ali conflito com uma empresa e que sim quer o bem maior do paciente, que é a saúde do paciente. Então, o que é que o juiz, quando ele for analisar, ele vai observar? Ele vai observar a documentação. Direito é prova e
e muitas vezes é prova documental. Então ele vai analisar se o seu médico assistente, que ele já vai dar preferência, se o seu médico assistente rebateu ponto por ponto. Se o seu médico quiser melhorar ainda mais esse relatório, ele pode descrever o seu histórico completo e demonstrar terapias ou procedimentos convencionais e não convencionais que já foram adotados e não deram certo, tá? Mas isso é opcional. Agora, uma coisa que eu também considero essencial é o seu médico correlacionar os seus sintomas com os seus exames e, com base nisso, ele justificar a necessidade de fazer cirurgia ou a necessidade de cada material. E por que essas orientações são tão importantes? Veja, se o caso chegar à justiça e estatisticamente costuma chegar, o juiz ele vai ler exatamente esse relatório. Ele precisa ver o erro da junta médica sendo provado tecnicamente. O plano ele precisa autorizar o procedimento que não está no rol da ANS. Dependendo da situação, sim. Mas você tem que saber uma coisa. A cirurgia endoscópica de hérnia de disco está no rol da ANS. E o plano ele jamais pode negar uma cirurgia que está ali disposta numa lista. Se o plano negou a sua cirurgia ou está tentando ganhar tempo, você precisa saber que você não deve e não pode aceitar isso, porque vai comprometer sua saúde. Você deve, inclusive, procurar o quanto antes uma assessoria jurídica. Se restou alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode me mandar uma mensagem ou deixe sua questão aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer de lhe responder e de te ajudar, tá bom?